iniciar, eu já queria, em primeiro lugar, orar ao Senhor, agradecer por mais essa noite, que o Senhor tenha assim nos abençoado. Por mais este dia, tivemos uma manhã maravilhosa. E hoje, mais uma vez, o Senhor falou aos nossos corações. E nos falou hoje que missões é mais um novo jeito de morrer, né? Olha só. Então, todo mundo aí, né? Morrendo para o mundo, nascendo para Cristo. Amém. Senhor, nesse momento queremos apresentar, Espírito Santo, as nossas vidas em Tuas santas mãos. Colocar, Senhor, os nossos corações cativos à Tua presença. Te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradecer porque Tu és maravilhoso, és inigualável, Senhor. Te louvamos porque tudo que o Senhor tem feito, Deus, tem sido grandioso em nossas vidas. Queremos neste momento te agradecer pelo culto maravilhoso que tivemos durante o período da manhã. O Senhor falou conosco tremendamente. Te agradecer pela vida dos missionários Miguel e Juliana, do Centro Ágape e da Missão Cairóis. Senhor, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez durante essa manhã. E acredito que não será diferente nessa noite, Pai. Que o Senhor irá fazer grandes coisas. O Senhor irá fazer outra vez. E o Senhor nos convida, Deus, a mais uma vez, Senhor, a refletirmos sobre morrer para o mundo e nascermos para Ti, nascermos para a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, vai tomando em Tuas mãos todos aqueles que já estão entrando nessa live, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos pelas orações, né? Foi uma semana bem difícil, uma semana bem complicada. Hoje o dia foi um dia difícil também, não foi nada fácil. De tarde eu fui tirar um cochilo e aí de repente eu acordei sufocada. E aí minha mãe perguntou, você acordou sufocada ou acordou com alguém te sufocando? Eu não sei. Mas na mesma hora que eu senti um sufoco, uma sensação estranha, eu escutei um trecho de uma música de Ariane que diz assim: então vejo milagres, eu só vejo milagres. E foi o que me acordou. E eu acredito que são os milagres do Senhor. E nessa noite, já que a gente, né, testemunhando de milagres e falando sobre povos, tribos, nações, há uma semente na terra e nós somos essa semente, eu quero agradecer ao Senhor. Porque, como diz uma canção do Ministério Zoe, celebre a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite inteira, a alegria virá logo pela manhã. E no meio de todo esse deserto que estamos enfrentando, né? Não é porque estamos aqui na conferência missionária que as coisas não estão acontecendo. Uma canção, que é inclusive um dos temas da nossa conferência, tem embalado os nossos corações e tem sido o tema para a minha vida. E nessa noite eu gostaria que você aí da sua casa louvasse o Senhor. Eu não iria louvar, mas eu disse a Deus, Deus, mesmo com a reação alérgica, depois que eu tive, ainda teve isso, né, uma reação alérgica, a garganta parecia que ia fechar. Eu disse, mesmo assim eu quero louvar ao Senhor. E vamos louvar ao Senhor porque o nosso Deus, Ele é o caminho no deserto. E assim como as nações têm cantado esse louvor durante anos, em vários lugares, em vários povos, nós também vamos continuar cantando ao Senhor e declarando que Ele está movendo entre nós, mudando os nossos destinos, operando milagres e transformando as nossas vidas. Amém? Eu te convido aí você na sua casa a adorar o Senhor, a chamar a presença de Deus e dizer, Senhor, nesse momento, Pai, vem operar os Teus milagres nesse lugar, Senhor. Vem operar as Tuas maravilhas, Senhor, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha geração, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas.
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 E as nações louvam ao Senhor e adoram e declaram que este é o Deus que opera milagres em nossas vidas, que faz e que muda histórias. Aleluia. Tu sai qui e cambiou-me coi. Adoro-te, adoro-te. Tu sai qui e tocchi-me coi. Adoro-te, adoro-te. Milagroso, milagroso, abres caminho, cumples promessas, luz em tiniebras, mi Dios, assim eres tu. Milagroso, abres caminho, cumples promessas, luz em tiniebras, mi Dios, assim eres tu. Uriranari, 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 da interferência, Uriranari. Chuarirachu moço sodo, chuarirachu maço sodo, chunyungako mochurirane, chunyungako mochurirane. Chuarirachu moço sodo, chuarirachu maço sodo, chunyungako mochurirane, chunyungako mochurirane. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Independente do idioma, seja em italiano, seja em espanhol, seja em coreano, seja em inglês, enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu és.
vê, mas Ele está trabalhando, enxugando as nossas lágrimas e restaurando os corações. Aleluia! Vini achou estranho que ele tá aqui do meu lado sempre como... Põe pra mim como meu... Como é que eu posso dizer? Meu auxiliar, né? Achou estranha a versão? É como eu e Kelly a gente fala. A nossa versão poliglota. E nesse momento eu quero... Pastor Eignaldo Hélio. Antes de qualquer coisa, não é meu professor, mas pastor da Igreja Vale da Bênção. Olá, pastor. Paz. Tudo bom, São Paulo, né? E a gente irá escutar a palavra de Deus hoje pela boca deste servo do Senhor, pastor Eignaldo Hélio. Fica à vontade em nosso meio, na Igreja Batista Nacional Peniel. Que o Senhor te use tremendamente. Amém, graça e paz, Ellen. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim, me ouvindo pastor. bem, vendo bem? Então tá. Vai me ajudando aí, porque às vezes a internet aqui em Araçariguama falha um pouquinho, tá? Eu sei, a bendita proxy. É, bendita Proxer. É, bendita Proxer. Então é muito bom estar aqui com vocês, muito bom essa oportunidade aqui de compartilhar, de falar de missões. Já estava vendo até outros vídeos aí, né, de todo o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns aí pela iniciativa. Isso é muito bom. Acho melhor você desligar o seu, que aí, quanto menos estiver usando, melhor. Tá me ouvindo? Tô sim. Deu uma carregadinha aqui na imagem, mas tô ouvindo o senhor. Então, eu fico preocupado que eu fico olhando aqui e dá umas travadinhas. Mas a gente vai chegar lá, tá? Se precisar parar, a gente para, continua, a gente chega lá. E assim, muito feliz de poder falar, né, sobre isso, de poder contribuir. Eu acho que isso das igrejas falarem e fazerem sobre isso é um negócio essencial. Eu estava ontem dando aula de história, estava dando aula de introdução bíblica a missões para o pessoal do Betel, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta para eles: se eles fossem dar uma nota para a igreja deles sobre o envolvimento da igreja deles com missões, qual seria? Seria ruim, seria regular, seria boa, seria excelente? E eu fiquei surpreso porque a grande maioria, eles deram assim, uma nota muito boa, ou excelente ou boa, né? Talvez uma outra assim, mas a maioria foi muito boa, porque eles falam assim que sempre tem alguma coisa sobre missões, vem missionários, testemunhos, e isso vai mantendo esse coração missionário aceso, né? Isso que é importante, isso que é essencial. E como o nosso tempo é curtinho, eu já queria ir para a palavra aqui. Eu queria ler Marcos capítulo 14, do 3 ao 9. Marcos capítulo 14, do 3 ao 9. Eu vou ler aqui, quem quiser acompanha comigo. É aquele momento de que Jesus está no jantar de Betânia, né? Quando aquela mulher, ela quebra o vaso de alabastro ali e unge a cabeça, os pés dele. Então vamos ler aqui. E diz assim: estando ele em Betânia sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de perfume? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes. Mas a mim, nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Eu acho essa palavra aqui, essa passagem tem lá em Mateus 26 e também ali em João 12,
e ela é uma palavra que, assim, muito tocante em várias áreas, ela tem muita coisa para nos falar, mas eu queria usar essa palavra para a gente pensar um pouquinho algumas coisas importantes sobre missões. E uma das coisas que eu falo de missões, nós estamos falando de que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo e para todos os povos. É isso que nós queremos dizer quando nós dizemos sobre missões. Este evangelho de salvação, ele tem que ser pregado no mundo inteiro e para todas as etnias, para todas as línguas, para todas as culturas. É isso que nós estamos falando. E aqui eu fico olhando esse momento, porque esse é um momento assim muito... É um momento muito espontâneo de Jesus. Ele está num jantar, está numa casa, ele está num jantar, e acontece esse momento aqui, às vezes constrangedor, né? E eu acho que ele fala muito assim, porque enquanto todo mundo criticou aquela mulher, enquanto todo mundo falou mal dela, se você for olhar o quadro todo, lendo as 3 passagens, na verdade quem começa falando mal dela é o Judas, né? E começa falando com má intenção, né? Com má intenção. E o Judas começa a falar mal, e aí todo mundo começa a falar mal junto. Agora, você já parou para pensar que aquela mulher que todo mundo falou mal, Jesus vem e dá a ela um elogio grande. Mas não só um elogio grande, gente. Foi algo tão maravilhoso que Jesus fez, que a história dela é conhecida no mundo inteiro. O que ela fez, que foi criticado, ficou conhecido no mundo inteiro. Ainda não é isso que eu quero falar, mas eu quero dizer o seguinte, que muita gente, e eu sei disso porque eu dou aula de missões, eu falo de missões, muita gente que resolveu dedicar a sua vida para missões, ela foi muito criticada por muitos, às vezes até pela sua família, mas com certeza o fruto daquilo que elas fizeram repercutiu muito mais do que aquilo que elas esperavam. Mas não é isso que eu quero falar aqui. O que eu quero falar aqui é que Jesus está lá, como eu disse, num momento espontâneo, e neste momento espontâneo, neste momento simples, ele fala algo que as pessoas nem sempre notam. Imagine, sabe onde eles estão? Eles estão numa pequena vilazinha. Uma vilazinha. É uma vilazinha mesmo. Ali é um número pequeno de pessoas, casinha simples, uma coisa assim. Está lá em Betânia, um lugar simples. Num país, digamos assim, no meio de um povo, que é o povo judeu, que não tem sequer autonomia política, né? Que não tem sequer influência. E Jesus está ali naquele lugar ali, naquele jantar, e ele vai dizer o seguinte: este evangelho será pregado para o mundo inteiro. Ali ele está falando aquilo naquela hora. Ele está dizendo, porque este evangelho vai para o mundo inteiro, e ainda vou dizer mais, e onde quer que ele chegue, a história dessa mulher vai ser contada. Eu acho tão lindo que eu estou aqui em Araçariguama, provavelmente quem está nos ouvindo aí não sabe nem que existe Araçariguama. Mas a gente conhece a história, vocês ainda é cidade grande, todo mundo conhece, né? Mas estou aqui numa cidade que ninguém conhece. E ninguém conhece Araçariguama, mas aqui se conhece a história dessa mulher, porque o evangelho chegou aqui também. O evangelho chegou aqui também. Então, há 2000 anos atrás, Jesus falou assim, o evangelho vai para o mundo inteiro. E onde ele chegar, vão conhecer a história dessa mulher. Eu quero que você entenda que Jesus já estava afirmando que o evangelho iria para o mundo inteiro. É muito fácil dizer isso hoje com internet, é muito fácil dizer isso hoje com bilhões de cristãos, ou podemos dizer milhões de cristãos. É muito fácil você dizer hoje, olha, nós vamos levar o evangelho para o mundo inteiro. Mas agora eu quero que você pense em falar isso em uma sala de uma vilazinha de Betânia, a ousadia de Jesus dizer que a mensagem dele ia para o mundo inteiro, ia chegar no mundo inteiro. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia que isso era algo inevitável. Ele é o Senhor da história.
Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então ele sabia o que ia acontecer. Essa afirmação dele é usada. Tá vendo o que essa mulher fez? No mundo inteiro vão conhecer a história dela. Você teria coragem de dizer que essa nossa live aqui vai ser conhecida em todos os lugares do mundo? Nem com internet a gente tem ousadia para dizer isso. Mas Jesus, na sala daquela casa, ele falou porque ele sabia aquilo que ia acontecer. Então nós temos que saber que quando Jesus veio e ele entregou a mensagem, e ele fez o que ele fez, e ele já sabia que essa boa nova, que essa boa notícia da redenção de Deus chegaria a todas as nações. O que vem no meu coração aqui é que essa realidade é inevitável. Então quem estiver escutando essa live, que ele saiba, essa mensagem poderosa, salvadora, de que o Filho de Deus se tornou homem, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. Essa mensagem que é poderosa para religar o homem com Deus. A única mensagem que pode salvar o homem, religar o homem com Deus, ela vai chegar a todas as nações, povos, tribos e línguas, porque o Senhor disse que assim seria. Isso ele disse que assim seria. Está na sala de uma casa, ele coisa constrangedora, e nesse momento constrangedor, esse momento que todo mundo critica, ele pega esse momento para dizer que aquilo que ele estava trazendo, que a verdade que ele estava revelando, chegaria no mundo inteiro. Porque ele sabia que era isso que ia acontecer. Quando a gente olha para a Bíblia, primeira coisa, ali, Jesus tinha feito um sermão profético, Mateus 24 é o sermão profético. Ele vai falar muitas coisas nesse sermão, muitas coisas interessantes nesse sermão, mas esse sermão foi feito para responder uma pergunta, aliás, 3 perguntas dos discípulos. Jesus falou que o templo não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubado. Então eles perguntaram, Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus fez o sermão. E nesse sermão de Mateus 24, no versículo 14, ele diz... E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunha de todas as etnias, e então virá o fim. Deixa eu dizer, quando Jesus diz que vai acontecer, vai acontecer. Quando Jesus diz que aquilo vai ocorrer, pode ter certeza. Ele disse assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sejam coisas ruins, sejam coisas boas. Aquilo que Jesus disse que vai acontecer, vai acontecer. E o que foi que Jesus disse que ia acontecer? Ele disse que esse evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Né? Em todo o mundo. Gente, ele está falando isso por mais que fosse Jerusalém, era uma cidade pequena no meio de um mundo imenso. Ele falou, mas essa mensagem que eu vim trazer, não é uma mensagem que vai ficar trancada aqui, não. Ela vai para o mundo inteiro. Como eu disse, hoje é fácil falar isso. Difícil é dizer isso há 2000 anos atrás. Ele estava ali falando para um punhado de pessoas, e isso ia acontecer porque ele disse. E Jesus disse que assim aconteceria, então é assim que vai acontecer. E quando ele ressuscita, quando Jesus ressuscita, todos os evangelhos e todos os momentos desse Jesus ressuscitado, o que esse Jesus ressuscitado vai dizer é, ide, pregai o evangelho para toda criatura, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos de todas as etnias, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Além de ter predito aquilo que ia acontecer, Jesus ele também ordenou para que nós fizéssemos parte desse processo. O que ele está dizendo assim, inevitavelmente, isso vai acontecer, o evangelho vai chegar a cada tribo, povo, língua e nação. Eu e você, como igreja, nós estamos aqui justamente para fazer isso, justamente por causa disso. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que essa questão de missões não é uma opção. Essa questão de missões, ser uma igreja missionária é o mesmo que ser um homem masculino e uma mulher feminina. Isso é óbvio, é a mesma coisa que ser água molhada. Porque justamente a razão da igreja existir é cumprir essa missão e de fazer discípulos de todas as etnias da terra.
E aí Jesus deu a ordem, e é preciso que a sua igreja obedeça. É preciso que ela se comprometa a obedecer e a cumprir essa ordem, esse mandamento nele. E a pergunta que fica é, essa missão que foi entregue para a igreja, ela vai realizar? Essa missão de pregar o evangelho para cada etnia do mundo. Isso aqui eu acho que é uma coisa muito boa, eu tenho falado muito em todas as aulas de missões, eu tenho falado muito, porque quando Jesus fala assim, ide fazer discípulo de todas as nações, a gente pensa em nação, a gente pensa numa coisa chamada nação-estado, que é um conceito muito, muito recente. Então a gente pensa, nação, Brasil é uma nação, Argentina é uma nação, Chile é uma nação, sei lá, Zimbábue é uma nação, Bélgica é uma nação. Mas não era isso que Jesus tinha em mente. Naquela época não havia esse conceito de Estado-nação. O que Jesus estava falando era povos, o que Jesus estava falando era etnias. A Guiné-Bissau é uma nação, mas a Guiné-Bissau tem 32 etnias, um país com 1,5 milhão de pessoas, tem 32 etnias diferentes lá. Isso significa que para alcançar a Guiné-Bissau, não basta eu abrir a igreja de Guiné-Bissau, tem que abrir no mínimo 32 para alcançar cada etnia da terra. E quando a gente olha assim, fica muito mais difícil, porque países, nós temos 200 e pouco etnias, então nós temos muitas, e tem outras sendo descobertas por aí. Então a tarefa é enorme, a tarefa é grande, se a gente pensar, são milhares de etnias diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, algumas abertas, algumas fechadas, algumas receptivas, algumas não receptivas, algumas acessíveis, algumas não acessíveis. Mas o que Jesus falou é que este evangelho seria levado para cada uma dessas etnias. A ordem que ele deu é que fosse levado para cada uma dessas etnias. E aí a pergunta é, a igreja vai conseguir fazer isso? A igreja vai? Ah, mas hoje nós temos tecnologia, e o povo que não tem tecnologia para ouvir? E o povo que não tem acesso para receber? E o povo que muitas vezes não está sendo buscado para ser levado ao evangelho? Nós vamos conseguir? Essa é a pergunta. Nós vamos conseguir terminar essa tarefa? Aí eu vou dizer assim, com certeza absoluta nós vamos. Aí você vai, como é que você sabe disso? Porque eu já li o final da história, gente. Eu já li o Apocalipse. Eu já li o Apocalipse. Você já leu o Apocalipse? Então eu já sei. Nós vencemos, nós ganhamos. Nós chegamos onde Deus queria. É só você ler Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Eles estão louvando o Cordeiro, por quê? Porque com o sangue dele, ele compra um homem de todo povo, tribo, língua e nações. Quando chega ali em Apocalipse 7, 9, que João tem a visão, tem gente de todo povo, tribo, língua e nação lá no céu, lá na glória. Então eu já li o final da história, e eu sei que esse fato é um fato inevitável. O evangelho vai chegar no mundo inteiro. O evangelho vai chegar em todas as etnias, com internet, sem internet, com estrada, sem estrada, com facilidade, sem facilidade. Isso vai acontecer, isso vai ser realizado. Essa predição de Jesus vai se cumprir, porque ele disse que ia se cumprir, e porque lá no Apocalipse mostrou, cumprido já, realizado, já, a visão já mostrou isso. Então isso vai acontecer, pode ter certeza. Isso aí eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. E quando a gente vai vendo um pouquinho de história de missões, a gente aprende uma coisa, que cada dia está mais próximo. Nos últimos 200 anos, o impacto, o avanço do evangelho, não só em fazer, mas em ter visão de alcançar a cada povo, foi cada vez mais fomentado e tem sido cada vez mais fomentado isso. Então, para a glória, para a honra do nome do nosso Deus Todo-Poderoso, o evangelho chegará a cada tribo, povo, língua e nação. Naquele dia haverá, diante do trono dele, pessoas de todas as etnias da terra, como fez a Ellen aqui, cantando em línguas diferentes, adorando em línguas diferentes, em toda a sua multiplicidade, adorando esse Deus maravilhoso e esse Deus tremendo. Pode ter certeza que isso será feito. Isso vai ser realizado. Você pode já dar glória a Deus, porque isso vai ser realizado. Glória a Deus por isso. Aí a questão é a seguinte, isso vai ser realizado não por nosso mérito. Não por nosso mérito. Eu até vou dizer que vai ser realizado apesar de nós.
Eu gostaria de dizer que a igreja, nesses 2000 anos de história da igreja, eu dou aula de história da igreja há mais de 20 anos, eu gostaria de dizer que dentro desse período da história da igreja, a igreja nunca falhou, que ela sempre obedeceu, que ela sempre teve a visão, que ela sempre cumpriu, que ela sempre obedeceu. Mas a gente sabe que não é assim. Deus tem feito isso, Deus tem agido apesar da nossa falibilidade, apesar dos nossos limites, apesar da nossa falibilidade. Nós somos falhos em tudo quanto é sentido, tanto falando individualmente como falando coletivamente, nós somos falhos. Mas Deus tem realizado isso apesar dessa nossa falibilidade, apesar dessa das barreiras que existem em nós, apesar da nossa frieza. Aqui tem uma igreja fazendo uma conferência missionária, porque ela sabe que isso é essencial, que isso é obedecer a Deus, que isso é a razão de ser da igreja. Mas eu pergunto, todas as igrejas têm esse pensamento, essa mentalidade de levar o evangelho para as nações? Não tem. Não tem. Então, em muito lugar, a frieza. E talvez nós estamos vivendo num tempo que, glória a Deus, por igrejas como essa, que tem tido esse desejo de falar, de meditar, de orar por isso, de trabalhar em prol disso. Mas, em quantas vezes na história foi isso que aconteceu? Então, a gente pensar que muitas vezes o que a gente tem é frieza da igreja nessa sua obrigação. Porque não foi Jesus que falou assim, se você tiver tempo, vai lá e leve o evangelho a todas as etnias da terra. Se vocês acharem que é bom, aí vocês vão e levam o evangelho para todas as etnias da terra. Se vocês tiverem como, vocês façam isso. Não foi isso que ele falou. Ele falou, ide e façam. Vão e façam. Né? É isso que tem que acontecer. É para isso que eu dei a minha palavra. É para isso que eu dei a minha unção sobre a vida de vocês. É para isso que eu tenho capacitado vocês. É para isso que eu tenho falado. É para isso que eu tenho ungido a minha igreja, levantado a minha igreja. É para isso, não é para outra coisa. É para isso que eu tenho ungido a minha igreja. Para fazer isso. Gostaria de dizer que todos receberam isso, mas não é o que acontece. A igreja tem caminhado, tem feito, apesar dos nossos fracassos. Eu falo assim, é triste, mas tem fracassos, às vezes dolorosos. Dolorosos. A igreja, ao longo desse tempo, a gente viu missionários maravilhosos, fazendo coisas maravilhosas. Mas às vezes não. Às vezes eles falharam terrivelmente. Alguns voltaram atrás, alguns fugiram do campo, né? Alguns fugiram do campo, alguns realmente trouxeram prejuízo para o campo. Eu gostaria de dizer que sempre foi tudo perfeito, mas a gente tem que admitir essa falha. A gente lê a história dos que venceram, a gente lê a história dos que fracassaram, mas pode ter certeza, teve os que fracassaram lá. Você sabe que quando o maior século XIX foi o século das missões protestantes, milhares foram para o campo missionário. Muitos fizeram coisas maravilhosas, e muitos morreram assim que chegaram, gente, com doenças terríveis, com situações terríveis. Muitos foram comidos pelos antropófagos, é verdade. E apesar disso, o evangelho foi, e o evangelho caminhou, apesar da nossa negligência. Apesar da nossa negligência. Sabe, a gente pensar, e também a gente pedir perdão ao Senhor pelos nossos fracassos. A gente nunca vai saber, porque a gente só conhece o que aconteceu. A gente não conhece o que poderia ter acontecido. Mas será que se a gente tivesse sido menos negligente, se a gente tivesse sido menos frio, se a gente tivesse sido menos descuidado, será que a gente já não teria terminado nossa tarefa? Será que a gente não poderia já ter feito a coisa de uma maneira, um coração muito mais dedicado, com uma visão muito maior? Será que nós não poderíamos? A gente ficar pensando, e nunca vai saber talvez isso, talvez só na eternidade. Mas nós pensarmos que, orarmos e pedir, Senhor, nós falhamos, ajuda-nos a nos falhar mais, a melhorar a cada dia nesse propósito. Apesar de nós, a coisa foi feita. Mas o que eu quero aqui, agora eu quero entrar aqui na questão principal. E a questão principal isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Certeza. Deixa eu dizer, vou repetir aqui. O evangelho, a mensagem salvadora, vai chegar para o mundo inteiro, em cada povo, tribo, língua e nação. Isso é absoluta certeza. A pergunta é, eu e você, como igreja de Jesus Cristo, nós vamos fazer a nossa parte?
Nós vamos cumprir a nossa parte nesse projeto maior de Deus, nesse plano maior de Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos. Nós estamos correspondendo àquilo. Então imagine que nós estamos construindo um edifício enorme. Nós estamos construindo o Empire State Building. Nós estamos construindo o maior edifício do mundo. Mas a pergunta é, eu e você, sabemos qual é a nossa parte? Eu e você conhecemos qual é a nossa parte e estamos realizando a nossa parte? Essa é a coisa mais importante. Ninguém vai fazer essa tarefa sozinho. Ninguém vai. Ninguém vai conseguir realizar esse projeto de Deus sozinho. Nenhuma igreja sozinha, nenhum grupo de igreja sozinho, nenhuma pessoa, muito menos qualquer pessoa sozinho. Ninguém foi chamado para fazer tudo. Nessa tarefa, ninguém foi chamado para fazer tudo. Nessa realização tremenda dentro da história, que Jesus ordenou que fosse feito e previu que seria feito, nessa aí, ninguém vai fazer tudo, nem eu nem você. A gente pode olhar o mundo e chorar pelo mundo, mas nós não teremos jamais condição de fazer sozinho o que tem que ser feito, nem esse é o desejo de Deus. A grande questão que nós precisamos descobrir e perguntar ao Senhor, e questionar ao Senhor, e se render ao Senhor, e obedecer ao Senhor, Senhor, qual que é a minha parte? Qual que é a minha parte nesse projeto maior de levar o evangelho a todas as nações? Qual é a parte da minha igreja? Nós estamos cumprindo a nossa parte? Não estamos? Não estamos? Por que não estamos? O que nós podemos fazer, Senhor? Essa é a realidade. O que nós temos que fazer, Senhor? Nos revela. Eu quero chegar naquele dia, eu quero estar naquele dia e poder o Senhor olhar para mim, olhar para você, e olhar para a nossa igreja e dizer para nós que nós cumprimos o nosso chamado, nós cumprimos o nosso ministério, cumprimos o propósito dele. Nós fizemos a nossa parte de uma maneira maravilhosa, de coração, para que a verdade do evangelho chegasse a cada nação da terra. Algumas pessoas, e talvez isso é o mais triste, elas nem sabem que elas têm que fazer alguma coisa. Muitas pessoas, muitos crentes, são bons crentes até, são bons crentes, não estou dizendo que são maus crentes, são até bons crentes, mas eles não sabem que a razão de ser da igreja é essa, né? É essa. Tudo mais é complemento. A gente só não foi embora porque a gente não acabou a tarefa, gente. A gente só não foi embora porque não acabou a missão, porque se tivesse acabado, a gente já teria ouvido a voz do Senhor dizendo, sobe aqui, né? Já teria ouvido. Chega no final das 7 cartas do Apocalipse ali, Jesus fala, sobe aqui, não é? Porque já teria acontecido isso, já teríamos feito isso. Mas tem que ouvir a voz do Senhor, né? Também a gente não vai fazer tudo de uma vez, tudo é um crescente. A Bíblia diz ali em Provérbios 4:18 que a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Então que Deus possa ir iluminando cada vez mais para que a gente possa entender isto. Eu queria compartilhar aqui 2 testemunhos missionários marcantes na minha vida. Uma delas é da minha sogra. Eu sempre, quando vou em alguma igreja e tenho oportunidade, eu conto a história dela. Minha sogra morou comigo nos últimos 10 anos da minha vida, ela morreu com 89 anos. E sabe, eu falo assim, né, minha filha que fala que eu sempre conto a minha piada, né? Mas eu conto assim que assim, tem aquelas velhinhas bem forte, assim, saudável, que você fica até com, né, parece que não tem doença, parece que não tem cansaço, que não tem nada, e sempre disposta, né, não tem aquelas, né, senhorinha assim. Então, minha sogra não era dessas não, tá? Minha sogra era bem devagarinha, bem doentinha, bem fraquinha. Ela, inclusive, foi internada, desenganada dos médicos muitas vezes. Muitas vezes o médico falava assim que ela ia morrer, né? E numa desses momentos que ela foi internada e depois voltou, ela acordou dali dizendo que Deus tinha um chamado para ela pregar para os muçulmanos. Que Deus queria que ela pregasse para os muçulmanos. Ela já estava com uns 85, 86 anos, por aí. E aí
É óbvio que eu falei, é coisa de idoso, né? Isso é coisa de idoso. E ela tem uma filha que casou com um jordaniano, foi para Venezuela e se tornou muçulmana. Então, na minha mente, ela tem um peso na consciência e, por isso, queria pregar para muçulmano. Mas ela não desistiu daquilo, embora eu tentasse aquilo na cabeça dela, ela não desistiu daquilo. E aí eu lembro que um dia eu não morava no Vale ainda, eu vim no Vale e ganhei de presente um livro chamado Como Evangelizar Muçulmanos através do Alcorão. E ela leu o livro 5 vezes, porque ela queria ir evangelizar os muçulmanos. E ela, ali naquele anseio, né, naquele desejo ali, ela foi, tinha um missionário que foi dar uma palestra, ela pediu para a neta dela levar ela lá, porque ela queria ouvir o homem. Ela foi lá, contou para o homem que Deus tinha chamado ela para pregar para os muçulmanos, e o doido do missionário coloca ela em cima do púlpito e ungiu ela missionária para os muçulmanos, né? Ela fala, meu pai, tentando tirar isso da cabeça dela e ela colocando isso na cabeça, né? E aí foi passando o tempo, mas ela era uma mulher muito de Deus. Ela lia a Bíblia assim, ela lia a Bíblia todo dia, ela lia a Bíblia. E ela com 86, 87 anos, arrumou uma discípula de 90 anos. Aí todo dia, toda semana ela lia a Bíblia para a senhora de 90 anos, não sabia ler, ela lia a Bíblia. Ela tinha aquela fome, né? Quando ela estava com 88 anos de idade, veio um telefonema lá da Venezuela, a filha dela, minha cunhada, ligou e falou assim, olha, o meu sobrinho, né, que é filho dela, ele é ministro muçulmano. Falei, olha, ele está indo para o Brasil, mas não é para falar nada para ele. Quando o muçulmano fala assim, não é para falar nada para ele, é para não evangelizá-lo, para não pregar para ele. E aí ele veio, né, e eu lembro assim, o dia que ele veio, tem quase 2 metros de altura, veio ele mais outro com aquelas túnicas, barbona até aqui, parecendo um profeta bíblico, os dois, né? E eu lembro que eu fui lá conversar com ela, né, para tentar segurar ela. Você começa a segurar a língua da sogra, né? É difícil, né? Ela falou, eu vou falar com ela. Quando cheguei lá para falar com ela, ela pega e olha e fala assim, e agora já é tarde demais. Já fiquei 1 hora falando de Jesus para eles. Ela ficou 1 hora pregando o evangelho para eles. Depois de 1 hora pregando o evangelho para eles, meu sobrinho olhou para ela e falou assim, vó, eu vou levar a senhora comigo para Venezuela. Com 88 anos de idade, ela tirou o passaporte, foi para a Venezuela, por meio de uma comunidade muçulmana, ficou 2 meses no meio de uma comunidade muçulmana. Todos eles queriam conhecer ela, né? Eles ela falou que vinha gente de manhã, à tarde e à noite para conhecê-la. E ela pregou para eles de manhã, à tarde e à noite, ficou ali pregando Jesus para eles. 2 meses ela voltou com uma heroína, como quem completou a obra. E eu lembro que ela ainda falou assim, mas eu preguei para eles, mas eu acho que eles não entenderam, não. Eu quero voltar lá e quero ficar mais 1 ano pregando para eles. Mas aí nisso, Jesus a levou, mas ela cumpriu a missão dela. Ela cumpriu o propósito dela. E hoje todas as igrejas que eu vou, sempre quando tenho a chance a primeira vez, eu conto a história dela. E eu lembro que um dia eu ministrei e contei no Vale da Bênção a história dela. Quando eu estava descendo do púlpito, a palavra falou assim no meu coração, que a vida dela, a fé dela era como a fé de Abel. Mesmo depois dela morta, ela ainda falava. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha um e-mail do autor do livro, porque eu tinha passado um e-mail para o autor do livro, contando a história dela. E aí ele passou um e-mail dizendo para mim o seguinte, olha, eu vou fazer o lançamento de uma nova edição do livro. Uma nova edição do livro. E eu queria que o testemunho dela estivesse lá. Então, hoje ele é um pastor missionário entre os muçulmanos, trabalha principalmente em Bangladesh, e hoje o livro dele, na contracapa do livro, quem lê o livro tem a história dela resumidinha ali, mas tem a história dela ali. Então é um testemunho maravilhoso, um testemunho muito especial do que Deus pode fazer. E outro que eu queria compartilhar, antes de eu terminar, esse aqui, eu tive a oportunidade de escrever a história dele, do Jesuel Alves, Pés Formosos das Ruas das Nações. Por que Pés Formosos das Ruas das Nações? Porque ele era um menino de rua no Guarujá, na cidade do Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Hoje, ele tem um centro de treinamento missionário lá na Guatemala. Ele está há muitos anos fora do Brasil, e ele ia me mandando a história dele, e eu lendo e transformando a história dele em livro.
E eu falo assim que eu ia lendo a história dele e eu ia chorando, chorando. Porque realmente a história dele é uma história muito tocante. E quem lê a história dele hoje chora também, é tocado também. Eu dou glória a Deus porque hoje tem pessoas que leram o livro e hoje já estão no campo missionário, já estão no noroeste da África como missionários, tocados pela história da vida dele. É claro que não é só a história da vida deles, outros fatores, mas aquilo ali tocou a vida deles. Então é algo assim tremendo, assim, algo especial a gente pensar que nós temos que estar com o nosso coração pronto nisso. Qual é a nossa parte nisso? Que vai acontecer, isso é certeza absoluta. Mas se você vai fazer a sua parte para que isso aconteça, essa é a grande questão. Se a sua igreja vai fazer a parte dela para que isso aconteça, essa é a questão. Isso é inevitável. Jesus está ali numa sala, num momento espontâneo ali, jantando. E ele usa esse momento para dizer, ó, meu evangelho vai chegar no mundo inteiro, tá? Isso aí é certeza que vai acontecer. A grande questão é qual será a nossa parte nisso aí. Qual tem sido, ou talvez uma outra pergunta reversa, no lado negativo. Onde eu posso estar negligenciando meu papel nesse propósito, nessa razão de ser da igreja, de chegar com a mensagem do evangelho a todos os povos e línguas. Onde eu tenho falhado nisso? Onde nós temos falhado nisso? Então eu queria encerrar colocando aqui alguns pontos que eu gosto de falar. E um deles é, missões não é coisa de missionário. Missões é coisa de crente. Né? Se você é crente, você tem que saber o seguinte, você está em uma missão que tem o papel de fazer com que a mensagem do evangelho chegue até os confins da terra. Não estou dizendo que você vai, não estou dizendo que você vai para lá, estou dizendo que você tem algum papel para que isso aconteça. E você tem que estar exercendo. Então, missões não é coisa de missionário, é coisa de crente. Você é crente, então missão é coisa sua, tá? Eu falo isso que eu chamei de um curso de missões, se pudesse eu ia todas as vezes que tivesse curso de missões. Eu falei assim, não, mas eu não tenho chamado para missões, para ser missionário, não. Eu falei assim, missão não é coisa de missionário, missão é coisa de crente. Você é crente? Então vamos lá. Porque isso é coisa do pastor, isso é coisa do evangelista, isso é coisa do mestre. Eu também não vou para as nações. Ou vou, não sei, né? Mas até hoje não é essa a minha ideia de eu ir a algum lugar. Mas eu vou empurrar os outros para quem tem que ir, vá. Isso eu vou fazer. E vou ensinar, e vou exortar, e vou falar. Eu vou fazer isso. Então, missões é coisa de crente. O porteiro da igreja tem que ter o coração missionário. A pessoa que arruma a igreja tem que ter o coração. O cara que mexe no som, tem que saber que ele está no movimento que tem a função de fazer com que o evangelho chegue até os... O auxiliar da Ellen aí, ele tem que saber isso. Ele é responsável por isso também. Ele tem que saber isso aí. Fala para ele aí que ele tem que saber isso aí também. Missões não é tarefa... Missões não é tarefa de indivíduos. É tarefa da igreja. Por que eu falo isso? Porque às vezes, eu não estou dizendo que é assim, tá? Nem falando que eu não sei. Não é tarefa da Ellen se preocupar com isso. Não é a Ellen que tem que pensar, não, temos que falar em missões, temos que fazer missões. Não é a Ellen que tem que fazer isso. É a igreja. A Ellen é apenas um elemento dentro dessa igreja. A igreja inteira tem que estar envolvida, saber que compete a ela. Às vezes a igreja, ela pensa numa igreja, interessa se ela é grande ou pequena, mas ela não pode delegar isso para algumas pessoas. Ah, não, Eli, você é responsável, você tem que fazer isso acontecer. Não. Missões não é coisa de indivíduos, é coisa de um coletivo, chamado igreja, chamado corpo de Cristo, que tem o compromisso de levar o evangelho para cada tribo, povo, língua e nações. Tem uma frase que diz assim, que missões se faz com os pés dos que vão, com o joelho dos que oram e a mão dos que contribuem. É só isso? Não, gente. Missões se faz com a vida inteira da igreja toda. A igreja inteira, cada membro, cada pessoa que a compõe, tem que ter essa ação, esse impulso, esse trabalho, para que o evangelho chegue a todas as nações. Qual vai ser sua parte nisso? Aí você tem que perguntar para o Senhor, porque é Ele que vai dizer. E por fim, eu quero dizer que
a disposição do coração é o começo de tudo. É o começo de tudo. O Jesuel, ele era um menino semi-analfabeto, ex-endemoniado, ex-morador de rua, que um dia estava no culto, foi liberto, foi levado por uma família para o culto, e um dia eu vi um chamado, ele falou, eu quero ser um missionário, eu quero ser um missionário. Olharam para ele, debocharam dele, falaram assim, você não sabe nem ler nem escrever, como é que você vai ser um missionário? Eu vou ser um missionário. E ele não só é um missionário, como ele é um enviador de missionário para vários lugares do mundo. Porque Deus é poderoso para fazer as coisas mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Eu quero orar para que haja no nosso coração essa disposição de levar o evangelho a todas as nações. Amém? Posso orar? Pai, eu quero orar por todos aqueles que... Oi? Com certeza, pode orar. Eu quero orar por todos... Amém. Eu quero orar agora, Senhor, por todas as pessoas que estão ouvindo essa live, por aquelas pessoas que ainda vão ouvir essa live, por todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, Senhor, de alcançar cada tribo, povo, nação, língua, Senhor, com a mensagem do Evangelho. Quero orar, ó Deus, para que isso realmente seja algo vivo em cada coração, que aquelas pessoas que elas ainda não foram contagiadas por essa necessidade, por essa razão de ser, que elas sejam aqui tocadas, que haja no nosso coração um coração aberto. Ó Deus, que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, o coração dela esteja aberto para receber e para ouvir, para, Senhor, perguntar qual é a minha parte nesse projeto que Jesus ordenou, nesse projeto que ele predisse, nesse projeto que ele já mostrou que vai se cumprir, que vai se realizar. Qual a minha parte nisso? Senhor, cada um pergunte e que faça e que cumpra a sua parte, Deus. Realiza isso para a glória do teu nome. Amém. Amém, Ellen. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Que Deus continue abençoando Glória sua vida poderosamente. Muito obrigada por essa palavra abençoada, por estar conosco. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, velho. Um grande abraço para você, tá? Abraço, Deus abençoe você, tchau. todos aqueles que trabalham com você. E outra coisa, para não esquecer, se prepara para a prova quinta-feira, tá, filha? Ah, é, de verdade. Meu Deus. E termina de ler o livro, tá? Deus abençoe. Abraço. Amém. Então, irmãos, esse é o pastor Hélio. Ele é professor de uma das disciplinas lá do seminário. Quem vê o irmão Alex direto com a camisa Ousadia da Missão e atrás escrito Antioquia. Então, gente, é da Escola Ministerial Antioquia, onde o pastor Hélio ministra. Uma das escolas, né, seminários que ele ministra. E eu peço aos irmãos que estejam orando por mim, porque essa semana é semana de prova, né? E meu primeiro bimestre que vai se encerrando, então mais um ciclo. E, irmãos, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Sempre como o irmão Luiz comenta, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor falou? Falou. O Senhor está falando? Está falando. O Senhor continua falando? Continua falando. Vai falar na terça-feira com a missionária Jeane, de lá de Alagoas, que é mais conhecida como Tia G, né? Conhecida da Jocum, de lá de Maceió. Hoje ela trabalha na Igreja Pentecostal da Bíblia, como líder de jovens, e já viajou praticamente para toda a Europa. E também vai falar na quinta-feira pela vida do missionário Maicon Brandão, de lá, daqui do Brasil, mas que está no Peru. No domingo vai falar com a vida da família Porto, de lá de Portugal, que também é da Missão Antioquia. E na terça-feira, no nosso encerramento, vai falar na vida da missionária Paula, de lá de Moçambique. Então, povos, tribos e nações, uma semente há na terra. E tem, com certeza, falo cada vez mais, o coração das crianças que estão, né, numa animação que só tem ministrado no coração dos adolescentes. Vini já recebeu a porção dele aqui.
Eu estava se sentindo mal, eu tô até melhor. E assim, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E tem dito coisas maravilhosas da nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, por mais essa live, por mais essa oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado de forma rica, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, a vida de cada preleitor que estará ministrando ainda, ou que já ministrou. Te louvamos pela vida do pastor Hélio. Senhor, te agradecemos pela vida dos missionários hoje pela manhã. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. E continuamos te agradecendo. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Então, fiquem com Deus e compartilhe essa live. Quando ela for para o GTV, não deixe de compartilhar. E não deixe de compartilhar aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Amém? Nossa vida é dirigida por propósito, adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. E juntos somos melhores. Amém.